gente, tudo bem com vocês? Vanessa Rudnick passando para nossa conversa com profissionais. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma coisa que eu tenho observado bastante, tem me incomodado um pouquinho, e eu acredito que muitos pais, muitos profissionais, muitos professores hoje mesmo em meio à aula online estão observando e vivenciando esta situação. É o estresse infantil. E engana-se quem pensa que a criança não tem a probabilidade do gerenciamento do estresse e que não vive isso. Vive de uma forma muito intensa e que causa sofrimento. Vamos conversar um pouco sobre isso então? Vem comigo e vamos discutir esse assunto. Então, gente, quando a gente fala de estresse infantil, a gente está se referindo a um contexto específico, tá? Ou a vários contextos que causam um disparador do estresse. Assim como nós adultos temos os nossos estresses diários, a nossa conduta gerada por algo que não deu certo, por exagero de trabalho, por situações contextuais que fogem do nosso controle, por uma cobrança maior, por uma rotina mais exacerbada, enfim, com a criança não é diferente. O que acontece com o adulto e com a criança é que o adulto ele tem, às vezes, para ter maturidade para saber lidar com esta situação, gerenciando o estresse. A criança não tem isso, a criança não senta para você e diz, mãe, eu estou estressada por isso, por aquilo. Né? O bebê, a criança pequena, ela não demonstra o estresse verbalizando, mas ela demonstra pelo comportamento ou por situações de sensação. A sensação de não estar bem, a sensação do choro, de vitimizar uma situação, de estar irritada, brava, e às vezes isto é o estresse. O choro que vem do nada, que apareceu do nada, que está tudo bem, né? A falta de apetite, a falta de uma conduta numa conversa, né? Uma irritabilidade, que é o que acontece exatamente conosco na vida adulta, acontece com a criança sim. E a pandemia por si só trouxe esse agravante para nós. Eu tenho observado muitas crianças chorosas, irritadas, bravas, né? Por muitas vezes, assim, sem explicação, da onde veio o estresse, né? E ele tem uma causa. Aliás, tem várias possibilidades de causa para a gente gerenciar e conversar com a criança sobre o estresse. Porque viver num ambiente de estresse, num ambiente onde parece que nada nunca vai ser suprido, que eu não sou suficiente nunca para o outro, ou para a mamãe, ou para o papai, é muito difícil para a criança. E é difícil também para ela entender esse contexto. Então é importante que a gente consiga ajudá-la nesse processo. O estresse, gente, ele pode ter N fatores. Reações físicas, psicológicas, emocionais, sociais, cognitivas, né? A sensação de impotência, de não dar conta de algo, a sensação, né, questões ou sensações alimentares que não são supridas, não são correspondidas e muitas vezes essa sensação de exclusão que gera um estresse na criança e que eles não sabem administrar, não tem essa maturação cerebral ainda para administrar o estresse. E isto é sim grave e se torna muito grave quando não é tratado. Então vamos lá. O que a gente precisa observar na criança? Se essa criança está passando por algum tipo de perda familiar, seja a perda de um ente querido, alguém da família, próximo ou distante, que de repente ela ouviu falar, fulano faleceu, alguém da família que comenta a perda de alguém e não explica para a criança ou não administra muito bem essa fala na hora da verbalização e a criança fica confusa e acaba gerando um estresse porque é um fator desconhecido ou conhecido, mas não fica claro para a criança. Isso gera um estresse porque eu não estou tendo o domínio da situação e quando eu pergunto, manda a criança às vezes ficar quieta, porque isso não é assunto para vocês, não é assunto para criança, isso vai gerando um estresse, tá? Animais de estimação também geram estresse na criança quando perde seu animal de estimação por algum motivo e a criança não é preparada para isso. A criança não ela acaba não sabendo desse contexto e depois de um tempo que conta que foi embora, foi isso, foi aquilo e a criança fica estressada porque ela não participou de uma situação que fazia parte do dia a dia dela. O excesso de responsabilidades também gera estresse. A criança ela tem que assumir pequenas responsabilidades de acordo com o seu dia a dia, com a sua faixa etária, com a sua rotina, mas o estresse, o exagero da responsabilidade é muito grave. Por exemplo, o filho de 10 anos ficar responsável pelo irmão de 3
2 anos, é muita coisa gerenciar a vida de uma criança menor. Às vezes eles não conseguem nem gerenciar a vidinha deles, imagina do irmão menor, que exige atenção, que chora, que quer comer, que precisa trocar, que precisa orientar, que precisa ajudar nas atividades, que precisa lavar a mãozinha, limpar a boca, trocar roupinha. É muita responsabilidade, tá? Então, ou a criança de repente uma idade menor ser responsável em organizar toda a casa, em limpar, enfim. Então, afazeres domésticos são importantes para a criança, mas o que é em excesso também tem que ser cuidado, porque com o tempo gera um estresse. A separação dos pais gera um estresse muito grande para as crianças por vezes não sabem administrar isso e acabam não falando das emoções, daquilo que elas estão sentindo. Às vezes os adultos também não relatam as situações de acordo com elas deveriam ser, né? Buscam uma orientação profissional para daí preparar a criança. Não, primeiro separa, primeiro some da vida da criança e depois vão tentar gerenciar as emoções que já estão feridas, machucadas, aí fica mais difícil. Gera um estresse, então tem que cuidar com esses estresses emocionais, porque é mais difícil para a criança administrar, porque é um sentimento abstrato e a criança ela é concreta, ela é lúdica, ela precisa disso, então ela não tem como gerenciar um sentimento que ela não tem como pegar, como administrar isso, precisa tomar esse cuidado. Quando nasce o irmãozinho mais novo, o bebezinho vai chegar na casa, preparar essa criança, né, para receber o irmão mais novo, preparar ela para ter o irmão, para dividir esse espaço, para não gerar um estresse. Doenças na família, né? Se tem alguém doente na família, situações de contextos hospitalares, às vezes a criança escuta uma fala ou outra fragmentada dos pais, mas ninguém senta para conversar com essa criança, ninguém senta para ver o que ela está sentindo, de que forma que vai fazer a abordagem com ela, analisar a melhor forma de expor isso para a criança sem sofrimento. Então ela vai pegando, né, algumas mensagens da casa e ela vai montando o quebra-cabeça dela, fragmentado, mas aí isso vai gerando um estresse. Por quê? Porque ela percebe que tem alguma coisa acontecendo, mas ela não sabe exatamente o que. Mudança de cidade, mudança de escola, né? Mudança de casa. Então tudo isso tem que ser muito trabalhado, porque são fatores que geram a ansiedade da criança e geram o estresse também. E o estresse, ele vem de uma forma às vezes muito discreta, né? E que ele vai aumentando com o passar do tempo, ainda mais se isso não é resolvido. E um outro fator bem interessante também que gera estresse na criança é a cobrança do desempenho escolar. Então tomar esse cuidado. Tem famílias, por exemplo, que exigem o 9, 10 da criança. Eu só aceito se for 9, 10, porque não tem dificuldade, como que tira um 8, porque 8 não é bom, enfim. Cada família sabe de si, sabe dos seus conceitos pedagógicos, mas tem que tomar esse cuidado, porque muitas vezes a criança deu o melhor dela e o melhor dela não é 9, 10, o melhor dela é o 8, é o 7.5, é o 7. E se ela deu o melhor dela, se esforçou para isso, ok também, não tem problema, tá? Então tem que cuidar para organizar e gerenciar esse estresse infantil, porque com a pandemia isso está vindo com mais afinco, e eu vejo que as crianças estão tendo um estresse emocional muito grande e com isso não conseguindo focar no que precisa, não conseguindo ter qualidade de vida, nem qualidade familiar, e está gerando um estresse geral. Daí deixa de ser só o estresse infantil, é o estresse para a família inteira. Só que os adultos administram isso de uma forma mais tranquila, tá? E as crianças não têm essa maturidade cerebral ainda. Então preciso que vocês fiquem atentos a isso, porque o índice, o número de crianças com estresse infantil tem aumentado muito. E isso é muito ruim, é muito triste, porque a criança não consegue administrar. E aí vocês sabem, quando foge do nosso controle, a gente acaba se perdendo na conduta diária, e com a criança é igual. Aí vem o choro, vem a birra, vem a teimosia, vem, né, situações que de repente a gente conseguiria controlar com uma conduta diferenciada. Gente, muita atenção com o estresse infantil, não vamos permitir que isso afete nossas crianças de uma maneira grave. Procurem ajuda, ficamos à disposição para ajudar no que for preciso também. Curtam nossos vídeos, compartilhem, se inscrevam no canal e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!